Olá, nós estamos aqui para mais uma aula da disciplina de Tratores e Motores Agrícolas do curso de Engenharia Agrícola da Universidade Federal do Paraná. E aqui quem vos fala é o professor Marcelo. E nessas nossas videoaulas, nós estamos, como o próprio nome da disciplina sugere, falando como assunto central sobre os tratores agrícolas. Se no módulo anterior nós falamos sobre uma visão geral do trator, falando desde o motor, princípios de funcionamento, aplicações, funções como o sistema de levante hidráulico, sistema de controle remoto. Então, na aula passada, no módulo passado, nós falamos sobre uma forma geral do trator. E agora, nesse conteúdo desse módulo 3, nós vamos tratar também ainda sobre o trator agrícola, mas nós vamos tratar sobre a manutenção sobre o trator. Com o conteúdo principal, então, manutenção de tratores agrícolas. E para nós trabalharmos de uma melhor forma sobre esse conteúdo, eu trago aqui para vocês um conteúdo do Senar, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural do Campo. Então, esse material é bastante didático e explicativo e traz muitas informações práticas que são aplicáveis ao trator agrícola aí no campo, nessa relação entre o operador e a máquina. Vamos adentrar então o assunto, e nessa primeira parte aqui desse material também traz uma visão geral sobre o trator agrícola, mas isso, como eu já disse, nós tratamos lá no módulo anterior, e nós vamos aqui então adentrar e chegar no conteúdo que nos interessa, que é conhecer as manutenções do trator agrícola. E basicamente, a manutenção do trator agrícola é realizada para manter a sua vida útil, ou melhor dizendo, até prolongar a vida útil do trator e manter ele em condições de uso. Porque nós precisamos, né, de uma máquina que esteja em condição de uso para realizar as operações. Até porque, se nós formos analisar, e nós vamos observar que nós precisamos de máquinas disponíveis para realizar as operações no campo. Ainda mais que nós temos cada vez mais períodos, janelas de operações cada vez menores. E essas janelas de operações, nós estamos falando sobre o período de colheita, o período de semeadura. A intenção, de uma forma ideal, era que nós realizássemos até 3 lavouras por ano. 3, nós normalmente realizamos 2, uma safra principal e uma safrinha, mas de uma forma ideal seria interessante que fosse realizado 3 lavouras, aplicado 3 lavouras por ano, numa área agrícola, de uma forma que nós então melhor utilizássemos a área agrícola. Mas para isso, a máquina tem que estar sempre disponível. E uma forma de manter a máquina disponível é realizando as suas manutenções regularmente, periodicamente. E nesse sentido, nós vamos falar sobre 3 tipos de manutenções. Existem 3 tipos de manutenções: a manutenção preventiva, que é a mais conhecida e a mais aplicada, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. Mas e quais que são as diferenças e as características desses 3 tipos de manutenções? Repetindo, a manutenção preventiva, a manutenção preditiva e a manutenção corretiva. Vamos falar primeiramente sobre a manutenção preventiva. A manutenção preventiva, ela é realizada com uma periodicidade definida basicamente pelo fabricante. E essa manutenção, que é realizada aí de uma forma regular, é para que se evite ocorrer danos que prejudiquem a disponibilidade da máquina. E
Essa manutenção preventiva, ela é aplicada, né, por exemplo, quando se faz a aquisição de uma nova máquina, depois, né, de um período de horas de uso, se faz uma manutenção preventiva. E é, como eu disse, a manutenção mais aplicada, né, o estilo de manutenção mais aplicada para as máquinas agrícolas. Um outro estilo de manutenção é a manutenção preditiva. E nesse caso da manutenção preditiva, não se tem definido um intervalo regular para as manutenções. E por que isso? Bom, porque na manutenção preditiva, a manutenção, a troca, por exemplo, de um óleo, a troca de um componente, ele vai ser realizado através da análise por um especialista ou então na análise baseada em resultados de sensores. Por exemplo, uma análise preditiva aplicada na troca de um óleo, ela vai essa decisão de realizar a troca ou não desse óleo vai ser em função da qualidade que o óleo apresenta, não pela quantidade de horas que aquele óleo foi aplicado na máquina. Então, em função, por exemplo, de dados como a cor, a viscosidade do óleo, o poder ali de lubrificidade, isso tudo vai definir se esse óleo vai ser trocado ou não. Mas vejam que para se fazer esse estilo de manutenção preditiva, é necessário se ter um maior nível de sofisticação tecnológica. Então, por isso que é muito mais aplicado a manutenção preventiva do que, por exemplo, a manutenção preditiva. E ainda uma outra forma de manutenção é a manutenção corretiva. E nesse caso da manutenção corretiva, é quando se tem a quebra de um componente, o dano, o dano material, e é necessário se fazer a troca, né, após a observação desse dano. Então, nós sempre tentamos evitar esse estilo de manutenção corretiva, porque a manutenção corretiva, ela significa muito mais uma indisponibilidade de máquina e, além disso, isso pode também significar um maior prejuízo com a necessidade da troca, né, de uma peça, ou a danificação de um componente, ou então a danificação, né, de um sistema, como por exemplo o motor. Se o óleo do motor ele não for trocado, né, se ele não for substituído no intervalo regular, que é indicado na manutenção preventiva, ou então na manutenção preditiva, isso pode trazer um sério prejuízo com a fundição, né, de um motor, por exemplo. Trazendo a necessidade de uma manutenção corretiva. E nesse, nessa linha, né, de trabalho, nós falamos que é sempre necessário ter um conhecimento geral, e esse conhecimento geral é baseado nas informações que vêm juntamente com o manual do operador. Esse manual do operador ele está sempre associado com as máquinas, né? E essas informações sobre o nível, né, de manutenção preventiva vai estar lá contida no manual do operador. E algumas manutenções são realizadas, né, diariamente ou então com intervalo de 10 horas. Outras, né, manutenções são realizadas no intervalo de 50 horas ou observadas semanalmente. Ainda existem outros estilos, né, de manutenção preventiva que são realizados com 250 horas, com 500 horas ou então 1000 horas. Mas isso, é claro, vai depender especificamente de cada tipo de manutenção
e também vai depender do fabricante da máquina. Mas aqui nesse conteúdo nós vamos falar de uma forma geral e nós também vamos adentrar a observação das necessidades de manutenção em cada um desses sistemas, né? Como por exemplo o sistema de alimentação de ar, o sistema de lubrificação, o sistema de alimentação de combustível. Então, cada um desses sistemas do trator, que são associados ao trator, necessitam de uma manutenção e é o que nós vamos estudar mais aprofundadamente, né, ao longo do conteúdo desse módulo. Mas antes de nós estudarmos, né, aprofundadamente em cada um desses sistemas, né, na manutenção, falando sobre a manutenção de cada um desses sistemas, nós vamos também falar sobre os lubrificantes, porque uma, uma é muito significante para a manutenção dos tratores agrícolas quando nós falamos nos lubrificantes. Até porque os lubrificantes eles têm uma, uma função muito importante, como aqui, por exemplo, reduz o atrito entre os componentes móveis, auxilia na limpeza, né, dos componentes em movimento, né, retendo impurezas. Além disso, realiza uma função de absorver ou controlar a temperatura. Então, os lubrificantes têm uma função muito importante na manutenção dos tratores agrícolas, né? Nesse prolongamento da vida útil do trator. Então, vamos aqui novamente, né, destacar as funções desses lubrificantes no trator. Vamos pontuar como, por exemplo, a redução do atrito e o desgaste nos componentes. Outro ponto também que se deve considerar em relação aos lubrificantes é a diminuição do aquecimento dos componentes em contato. Também os lubrificantes reduzem o efeito da corrosão sobre os componentes lubrificados, realiza ou auxilia na vedação de compartimentos. O lubrificante, dependendo do estilo, ele ajuda no amortecimento de choques, reduz o ruído entre os componentes móveis e auxilia na limpeza da superfície lubrificada, retendo as impurezas. E, basicamente, né, os tipos de lubrificantes que nós temos disponíveis a serem utilizados no trator, eles apresentam a forma pastosa, a forma sólida, a forma gasosa e líquida, sendo que a forma líquida é a forma mais utilizada dos lubrificantes. Nós ainda também podemos falar sobre a classificação desses lubrificantes. E essa classificação ela é realizada por institutos que vão trazer uma padronização para esses lubrificantes. Até para nós termos, né, nós como técnicos, né, nós como engenheiros, termos uma noção sobre a especificação, a aplicação e a qualidade desses lubrificantes que vão ser utilizados nas máquinas agrícolas. E aqui eu trago os três principais institutos que fazem essa classificação sobre os lubrificantes. Nós vamos ter a SAI, que é a Sociedade de Engenheiros Automotivos. Nós também temos a API, que é o Instituto Americano de Petróleo. E, por último, aqui, que traz essas classificações para os lubrificantes, é o Instituto NLGI, que é o Instituto Nacional de Graxas e Lubrificantes. Nós vamos aí, então, falar, né, sobre como que é realizada a classificação por esses institutos e, basicamente, nós vamos, primeiramente, iniciar pela classificação da SAI. E a classificação da SAI é baseada, né, principalmente na viscosidade do lubrificante líquido. Então,
O que é a viscosidade de um lubrificante? A viscosidade é a resistência ao escoamento do fluido sobre uma superfície sólida a uma determinada temperatura e a uma determinada pressão. E basicamente a SAE ela traz uma classificação para os lubrificantes monoviscosos e para os lubrificantes multiviscosos. E a qualidade, né, desse produto, normalmente também ela está associada, né, aos aditivos que são aplicados, né, junto a esse lubrificante para melhorar as suas qualidades, né, de lubrificação. E normalmente, de uma forma geral, os lubrificantes aí multiviscosos eles têm melhores, né, propriedades para atender às exigências, né, ou as funções que o lubrificante possui na sua aplicação na máquina agrícola. Mas aqui nós trazemos então, primeiramente, né, uma classificação indicando lubrificantes monoviscosos, que são aplicados aqui para motores, e do lado direito nós temos uma classificação SAI para o lubrificante monoviscoso aplicado à lubrificação em transmissões. Os níveis menores indicam uma menor viscosidade aqui para o óleo. Então, nós temos aqui uma classificação de óleo, por exemplo, óleo SAI 20, ou então uma classificação de óleo SAI 90. E, repetindo, então, quanto menor esse nível, menor a viscosidade. Quanto maior esse nível, maior a viscosidade do óleo lubrificante. Lembrando que a viscosidade, então, representa a resistência desse fluido escoar sobre uma superfície sólida. E uma outra indicação também bastante comum para os óleos lubrificantes é essa letra W. E essa letra W significa que esse óleo ele pode ser aplicado em condições de inverno sem ter problemas, né, com a sua variação na viscosidade. Mas, de uma forma geral, né, então aqui nós temos a indicação de óleos lubrificantes monoviscosos. Mas hoje é muito mais aplicado nas máquinas agrícolas e também nas máquinas de uma forma geral, os lubrificantes que têm as características de óleos multiviscosos. E nesse caso, nós vamos ter a indicação de de viscosidade. Então, isso significa que mesmo tendo variações, né, na temperatura do motor, o óleo ele vai manter suas propriedades, né, de viscosidade dentro de um intervalo. E isso é muito melhor do que esses óleos, né, monoviscosos que podem ter uma deterioração, né, com muito mais facilidade das suas propriedades de lubrificação quando se tem uma alta variação de temperatura do motor. E aqui, né, nós trazemos um exemplo também de um óleo, né, muito utilizado nos motores, né, um óleo de cárter muito utilizado nos motores, que é o óleo SAI 15W40. Então esse é basicamente, né, o óleo mais utilizado aí para os motores diesel. Então, repetindo aqui, é um óleo multiviscoso com essa especificação classificada aqui pela SAI. Então, é um óleo SAI 15W40, o óleo mais utilizado aí no cárter para lubrificação dos motores. Na sequência, também vamos apresentar a classificação API para os óleos lubrificantes. E essa classificação API ela é baseada na aplicação do óleo
e na qualidade do óleo. Então, nós temos uma classificação que indica aonde esse óleo vai ser aplicado e também indica a sua qualidade, seu nível de qualidade. E esse óleo lubrificante ele pode ser, por exemplo, aplicado na lubrificação dos motores de ciclo Otto. Quando nós temos esses casos, nós vamos ter associado na sua especificação a letra S. Quando esse óleo lubrificante ele for indicado para lubrificação em motores de compressão diesel, nós vamos ter a indicação da letra C. E quando esse óleo lubrificante for aplicável para lubrificação em sistemas de transmissão por engrenagens, por exemplo, nós vamos ter uma indicação de uma letra GL. E aqui nós temos, né, uma tabela que mostra algumas especificações, né, de óleos classificados pela EPI. Então, vamos aqui observar que esses aqui são óleos, né, nessa primeira parte aqui da tabela, nós temos óleos disponíveis para motores de ciclo Otto. Vejam que os óleos, né, em vigor, né, óleos lubrificantes em vigor, nós temos aqui o SE, SF, SG, SH, SJ, SL. Todos esses óleos são indicados para motores de ciclo Otto. E quanto maior essa indicação aqui, enquanto nós vamos, por exemplo, observando nessa tabela aqui, o SL tem uma melhor qualidade para lubrificação, né, do que, por exemplo, o SE. E nós podemos fazer uma análise aqui semelhante também para os óleos indicados para a lubrificação em motores de ciclo diesel. Então, nós vamos observar aqui esse óleo CD, CE, CF, CF4. Então, vejamos, com analogia semelhante, né, nós vamos observar que esses óleos lubrificantes, né, com essa característica CH4, com essa especificação CH4, possuem melhor qualidade, por exemplo, do que essa especificação CE. E nós temos aqui também os óleos, né, uma classificação para uma indicação para os óleos que estão em vigor e aplicados aí para a lubrificação em sistemas de transmissão, como por exemplo o óleo GL4. Nessa outra imagem, nós podemos também destacar então um óleo que é aplicado para lubrificação em sistemas de transmissão. Na classificação SAE, nós vamos observar que ele possui essa especificação SAE 90, enquanto que na classificação API ele possui essa classificação API GL. G, então nós temos aqui a indicação para engrenagens, fazendo uma alusão à palavra inglesa, né, de gear. Então ele é um óleo, né, especificado para engrenagens com um nível, né, de qualidade 5. Aqui, ainda falando sobre essa classificação API, a letra C, que inicia a especificação, ela faz uma alusão, né, à palavra inglesa de compression engine. Já aqui na classificação dos óleos indicados para os motores de ciclo Otto, a letra S faz uma alusão à palavra inglesa, né, Spark Engine. Além da classificação, né, para os óleos, né, classificados aqui como API, nós ainda também vamos observar, né, que existe disponíveis no mercado óleos multifuncionais. E esses óleos multifuncionais, eles são aplicados, né, para lubrificação e também na transmissão de potência, né, nos sistemas hidráulico, no sistema hidráulico. Ele é utilizado no câmbio, diferencial, redutores ou somente redutores. E como o próprio nome sugere, eles são multifuncionais, porque eles são aplicados
em, em várias posições, né, em várias aplicações nas máquinas. E aqui nós também temos, né, alguns exemplos desses óleos multifuncionais. Então, vamos aqui destacar, por exemplo, o óleo multifuncional disponibilizado pela New Holland é o Multi-G. E esse óleo Multi-G ele é aplicado aonde? No sistema hidráulico, no câmbio, no diferencial, redutores. E esse óleo Multi-G ele tem a classificação SAE como 20W30. Ou então, na classificação API, ele vai aparecer como GL4. Um outro óleo bastante famoso comercialmente, é o óleo multifuncional da John Deere, o Highguard. O Highguard possui classificação SAE 10W30. O óleo, né, 10W30 é um óleo bastante utilizado, né, em sistemas de transmissão. Mas nesse caso, o óleo multifuncional Highguard, ele também é utilizado aqui no sistema, né, no sistema hidráulico, né, no sistema pro acionamento lá do sistema de controle remoto, no sistema de câmbio, diferencial, redutores. Então, são alguns exemplos que nós trazemos aqui sobre os óleos multifuncionais. E além dos óleos, aqui para nós finalizarmos esse conteúdo sobre os lubrificantes, essas suas especificações e classificações, nós vamos falar sobre as graxas. E as graxas, né, são classificadas pela NLGI. E a classificação NLGI, ela traz essas indicações com dígitos, como por exemplo 000, ou então 00, ou ainda 0, ou por exemplo como 1, 2, 3, 4, 5, 6. E neste caso, quanto maior o número, maior a consistência da graxa. E outra classificação também que é baseada que, que fundamenta essa classificação da NLGI é o tipo de sabão que é utilizado na fabricação dessa graxa. E a graxa, então, ela pode ser fabricada com sabão baseado em cálcio, sódio e lítio. E no caso das graxas aplicadas nos tratores agrícolas, né, e nas máquinas agrícolas, a especificação ou a indicação dessas graxas, essas graxas são fabricadas à base de lítio e possuem uma classificação de consistência em nível 2. E aqui nós temos então um exemplo, né, desse estilo de graxa que é utilizada nas máquinas agrícolas. Nós vamos ler aqui na sua especificação o NLGI2 e vamos também ler que o sabão que é utilizado na sua composição é o sabão de lítio. Então, dessa forma, nós terminamos essa parte, né, que nós estamos falando sobre os estilos de manutenção. Como nós vimos, né, existem 3 tipos de manutenção: a manutenção corretiva, a manutenção preventiva e a manutenção preditiva. Lembrando que a manutenção mais aplicada nos tratores é a manutenção preventiva, baseada num cronograma de manutenções. E nós também vimos, né, aproveitamos, né, observando as classificações, né, observando as classificações dos tipos, né, de lubrificante e as suas aplicações, né. Aplicações principais, né, são aplicações de óleos lubrificantes, né, para o motor, óleos lubrificantes nos sistemas de transmissão, óleos multifuncionais e também graxas agrícolas. Dessa forma, né, nós finalizamos essa primeira parte e vamos então para uma segunda parte que é sobre planejamento e execução da manutenção do trator. Mas isso vai ser um conteúdo para uma segunda parte da nossa aula do módulo 3. Então, até mais e obrigado.